Boa tarde, mães amigas. Com grande alegria, neste mês estamos iniciando o estudo do Evangelho de São Mateus. É o primeiro evangelho do Novo Testamento e, segundo a tradição, ele foi escrito pelo coletor de impostos Mateus, que tinha o nome de Levi antes de ser chamado pelo Senhor para fazer parte dos seus discípulos. O Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico por volta do ano 60 depois de Cristo. Importante lembrar que Mateus ele escreveu para a comunidade judaica e em todo o seu evangelho ele refere-se ao Antigo Testamento para provar aos judeus como a lei e os profetas são cumpridos na pessoa e na obra de Jesus. Esse aspecto é muito marcante em relação aos outros evangelhos sinóticos de Lucas e Marcos. Mateus ele não segue uma ordem cronológica no livro. A preocupação dele é que conheçamos a doutrina cristã, a catequese e os ensinamentos de Cristo. Ele vai nos apresentar o Jesus Divino Mestre, aquele que ensina a direção da vida, o modo de viver, ensina a entrar no reino de Deus. Para Mateus, Jesus é Filho de Deus e Emanuel, Deus conosco desde o início. Iniciemos hoje, mães, o capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, nos colocando em oração e pedindo luz ao Espírito Santo para que Deus fale diretamente ao nosso coração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Um dos propósitos do Evangelho de Mateus é provar para os judeus que Jesus é o Messias esperado por eles. Por isso, o capítulo 1 inicia com a genealogia de Jesus. O versículo 1 nos diz: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus era seu nome próprio, que significa o Senhor salva. E Cristo não é sobrenome, é um título. É a forma grega da palavra Messias, que significa ungido. A promessa era que o Messias, o ungido de Deus, seria filho de Davi, ou seja, descendente da família de Davi, e também filho de Abraão, que foi o homem através do qual Deus formou o povo judeu. A partir do versículo 2, Mateus narra a série genealógica de Jesus. A lista não pretende ser exaustiva com todos os nomes ascendentes de Jesus, mas o objetivo maior parece ser mostrar a ação de Deus na história, preparando o cenário perfeito para o nascimento de Jesus. Além disso, a descrição da genealogia de Jesus serve para provar que Jesus não é um ser mitológico. Ele fez parte da história como ser humano, ele teve uma origem humana. Na descendência de Jesus, há personagens importantes para a história da salvação, como Davi, Abraão e outros patriarcas, mas há também pessoas comuns, pessoas santas e pecadoras. Isso nos mostra, mães, que a nossa natureza humana tem coisas belas, mas também coisas que não deram certo. E quando olhamos os nossos próprios antepassados, temos pessoas das quais nos orgulhamos e outras que podemos até ter vergonha ou não termos orgulho, mas devemos assumir nossa condição de vida como Jesus fez. Ele assumiu toda a nossa história humana, ele assumiu a totalidade, ele assumiu aquele que pode ser grande símbolo, mas também os fracassos. No versículo 6, o texto cita a descendência de Davi como uma mulher que não lhe pertencia. Betsabé pertencia a Urias quando concebeu Salomão junto com Davi. Esse fato poderia ter sido omitido do relato, mas está registrado para mostrar que houve pecados e houve quedas, e que Deus nos aceita e nos perdoa continuamente, apesar dos erros. Ao estudarmos a genealogia de Jesus, temos a chance de resgatar a nossa própria história
e deixar que Deus entre nela, assim como Jesus entrou na história humana, para poder resgatá-la. No versículo 16, nós lemos: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Neste versículo, nós temos uma mudança no texto. Está escrito: Jacó gerou José. José não gerou Jesus. A narrativa muda para indicar que José não foi o pai biológico de Jesus, mas foi o pai de Jesus perante a lei. E isso coloca Jesus como legítimo descendente de Davi e cumpre as profecias sobre a vinda do Messias. E o texto continua no versículo 17. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio na Babilônia até o Messias. Essa divisão provavelmente foi feita para facilitar a memorização dos nomes dos ascendentes de Jesus. De Abraão até Jesus Cristo, temos nomes escolhidos por Deus para formar uma nação e preparar a vinda do Messias. A partir do versículo 18 é descrito a origem de Jesus e tendo como personagens principais Maria, sua mãe, e José, seu pai adotivo. No versículo 18 nós lemos: a origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Aqui, mães, devemos fazer uma reflexão. Enquanto a genealogia de Jesus o apresenta como um ser humano histórico e descendente legal ao trono de Davi, o relato do seu nascimento demonstra sua natureza divina. Jesus nasceu de uma mãe terrena, sem a necessidade de um pai terreno. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sem a participação humana nesse processo. Isso atesta sua perfeita humanidade e sua perfeita divindade. E a partir do versículo 19, Mateus nos conta que José, marido de Maria, era um homem justo e temente a Deus. E quando ficou sabendo da gravidez, não queria denunciá-la para evitar que Maria fosse apedrejada, e ele pensava em anular o casamento secretamente. Mas enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e levou Maria para sua casa. No último versículo do capítulo 1 está escrito: e sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho, e José deu a ele o nome de Jesus. Essa parte da história de José nos ensina que Deus fala ao coração daquele que se submete a ele. O versículo 20 nos mostra a intervenção de Deus na vida de José, através do anjo. E a ordem de Deus para José era para não ter medo, não ter receio de receber, era assumir os desígnios de Deus. O grande desígnio de Deus para a humanidade se realizou na pessoa de Maria. Por isso, para acolher a plenitude da salvação em nossas vidas, é preciso não ter medo. Quem se submete às vontades de Deus não terá receio de amar Maria, pois o primeiro a amar Maria foi Deus, de uma forma profunda e íntima. Ela é a esposa do Espírito Santo, a mãe do Filho de Deus. E assim, prezadas mães, nós terminamos o primeiro capítulo do livro de Mateus.
Vamos fazer nossas reflexões e nos preparar para conhecer e amar ainda mais Jesus Cristo, aquele que veio para nos mostrar o caminho do reino de Deus, aquele que é o Messias prometido por Deus. Um grande abraço a todas vocês.